Olá, meus amigos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu, graças a Deus, continuo muito bem. E eu quero falar nesse vídeo sobre um assunto que eu acho fascinante, que é a vida. Eu adoro falar da vida. Eu gosto de falar dessa jornada da vida. E eu estava pensando hoje, sobre essa preocupação, que muitas vezes vem na gente, Muita gente tem, O que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com a gente depois que acabar essa jornada, A gente vai mudar? Como é que vai ser? Como é que é ser um ser que não esteja encarnado? Como é que é estar do outro lado? A gente continua o mesmo, continua a mesma pessoa, ou a gente entra num outro estado, E é um assunto assim que eu acho muito fascinante. E eu tenho aprendido que não vai mudar não, que a gente vai continuar sendo o que a gente é em qualquer estado de existência. Quando nós viemos para cá, nós viemos de um estado existencial. A nossa existência não começou aqui, Nós viemos, trouxemos muita coisa do nosso estado anterior e aqui foi como se diz, foi uma promoção, Nós muito provavelmente estávamos numa condição muito inferior à que estamos hoje e estar aqui nessa vida, nesse plano existencial, foi uma promoção. É como a gente quer ir para o céu, não quer? Não é assim que a gente fala, vamos para o céu, quero ir para o céu, porque a gente imagina que ir para o céu significa sair de um estado inferior e ir para um superior. E quando nós viemos para cá, nós viemos de um estado inferior e estamos aqui, Não parece, mas é um estado superior ao que nós vivíamos antes, Então, mas o que eu entendo é que a nossa essência, o nosso caráter, aquilo que a gente é, não muda. Muda no sentido de evolução, À medida que a gente vai vivendo, seja aqui ou fora daqui, onde a gente esteve, é um processo de evolução e a gente vai mudando, porque a gente vai se descobrindo cada vez mais, E coisas boas vão acontecendo, a nossa natureza divina vai se manifestando e com isso a gente vai mudando para melhor. Mas considerando assim o nosso estado aqui, hoje, agora, a nossa personalidade, a nossa forma de ver, E eu entendo que essa situação não muda quando a gente vai para o outro lado, quando a gente deixa esse plano e vai para o outro. A gente continua o mesmo. E é por isso que somos incentivados por muitos sábios, por muitas teorias, muitas religiões, muitas filosofias, a que busquemos sempre melhorar. Tem um versículo na Bíblia que fala, olha, busque a paz e siga. E é isso que a gente tem que fazer aqui nessa jornada, Buscar a paz e seguir, para que quando nós findarmos a nossa carreira aqui, Como diz o apóstolo São Paulo, terminei a carreira, guardei a fé, Mais ou menos isso. E é isso mesmo, Quando findar, a gente vai passar para uma outra forma existencial, ou retornar para a forma que tínhamos antes, não sei. Mas a gente está numa condição de paz, de equilíbrio, com a nossa essência equilibrada, porque não vai mudar. Se você é uma pessoa irritada, você vai continuar sendo. Se você é uma pessoa que não consegue acreditar, vai continuar sendo. Se você é uma pessoa calma, vai continuar sendo. Simplesmente você não estará mais aqui nesse plano e vai continuar a partir dali. E eu entendo que essa nossa experiência, que maravilhosa, estar aqui nessa terra, nesse plano existencial, é uma bênção, foi um presente que nós recebemos, porque aqui, eu já falei em outros vídeos, é isso que eu creio, é uma oportunidade, aqui tem todas as condições para a gente evoluir da maneira como nós estávamos para uma maneira melhor. Aqui tem tudo. As circunstâncias que acontecem aqui, elas permitem que a gente se desenvolva, ela permite que a gente se encontre, as circunstâncias permitem que a gente comece a se perceber divino,
parte de Deus, né? Fala isso, algumas pessoas ficam horrorizadas. Como que você fala de parte de Deus? E é exatamente isso. Nós somos fragmentos de Deus. Nós somos... Quando a gente é ensinado a amar a Deus, como é que a Bíblia diz? Como é que se ama a Deus? É amando o próximo. Ora, se a Bíblia diz que para eu amar a Deus, eu preciso amar o próximo, significa que esse próximo carrega porção de Deus. É Deus. Então não é blasfêmia dizer que somos divinos. A gente só está descobrindo isso. E descobrir essa essência divina não é arrogância. Muito pelo contrário. É descobrir que nós temos em nós uma centelha aqui. Nós temos em nós uma chama. Que ao longo da nossa existência a gente vai descobrindo. E estar aqui nos permite descobrir isso. E quando a gente descobre isso, a gente passa a viver como cidadão de lá, como pessoa de lá, combinando com o lugar lá, né? Então, aqui é uma oportunidade maravilhosa e a gente precisa, então, se a gente quer, quando terminar a nossa carreira aqui, estarmos em paz, a gente não pode deixar para começar lá, não. A gente tem que começar aqui, para que quando a gente findar o nosso tempo, a gente já esteja bem. Porque a bem da verdade não é aquela coisa, olha, eu vou ser bom, fazer o bem porque eu quero ir para lá. Não, a gente já é aqui. Se a gente construir, se a gente descobrir, se a gente viver como cidadãos desse reino espiritual aqui, quando a gente desencarna, a gente simplesmente continua sendo com a mesma paz, com o mesmo equilíbrio, porém mais inteligente, mais sábio, né, com capacidades que a gente não tem aqui. Mas é simplesmente, é como tirar uma casca, né, e a essência já está lá. Então é aqui nessa vidona, onde você tem a oportunidade de exercer humildade, paciência, amor, misericórdia, mansidão, temperança. É aqui que nós temos essa oportunidade. E aí a gente não pode perder essa oportunidade. Não é fácil. Não, eu bem sei que não é fácil, porque olha... Eu já fui muito difícil, né? Hoje, graças a Deus, eu melhorei bastante, mas eu já fui uma pessoa muito difícil, né? Sempre tive muitos problemas, já fui arrogante, já fui orgulhoso, já fui egoísta. Hoje, eu caminho lutando contra esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu quero que essas virtudes sejam parte de mim. E eu acho que todos nós, né? Você que está aí, se estiver aí me ouvindo, pense nisso também. Pense que você não precisa esperar chegar em algum lugar para se transformar. Quando a gente se transforma, tudo vira céu. O céu, né, como as pessoas dizem, o céu, o paraíso, só é paraíso se a pessoa que estiver lá tiver olhar para isso. O céu só é céu se houver amor no coração. Porque quem não tem amor no coração pode ser colocado lá diante do trono de Deus. Ela não vai se sentir bem. Esse amor precisa estar presente, ser real em nós, essa paz, essa vida, essa beleza, essa pureza tem que estar presente em nós. Não adianta, né? E é o que acontece. Muitas vezes a pessoa ela não dá ouvidos a essas coisas, ela acha um monte de bobagem e ela continua a caminhada, né, no egoísmo, né, ou na indiferença. Porque assim, eu penso que o ser humano ele tem pelo menos 3 condições, né? Ou ele é ignorante, ou seja, não sabe de nada, que é até um estado até bom, né? Porque você não sabe de nada, é vazio, né? Ali a possibilidade de que alguma coisa aconteça ali. E existe aquele que rejeita mesmo, né? Que deliberadamente ele não quer, ele não aceita, não quer. E existe aqueles que aceitam. Com todo o sacrifício que isso representa, ele aceita esse amor, ele aceita essa transformação. Então são 3 estados. Que nós possamos ser
esse terceiro, né? É que a gente aceite, que a gente receba, né, essa graça, né? Eu falei da graça no outro vídeo, né? Que a gente descubra, então, essa nossa essência e possamos caminhar por ela. E aí, quando chegarmos lá, já estaremos preparados, já simplesmente é como soltar um peixinho assim, que estava preso no aquário, aí você solta ele no mar, ele já sai nadando. É assim, quando a gente está preparado, quando a gente está transformado, quando soltar a gente no reino espiritual, a gente já vai sair nadando, num ambiente que já é o nosso. É mais ou menos isso. E aí alguém pode dizer, mas essa sua teoria, ela não anula o sacrifício de Jesus? Não anula não. Porque quando a gente passa a agir dessa forma, você está agindo de acordo com o que Jesus quer que a gente haja. A gente está crendo sim no resgate que ele veio trazer, que ele veio fazer. Né? Quando a gente age dessa forma, quando a gente passa a viver conforme ele ensinou, isso você está valorizando e muito os ensinos maravilhosos de Jesus. Porque não basta a pessoa dizer, eu creio em Jesus. Não é isso que ele quer. Ele quer que você o ame, que você faça o que ele te ensinou, que você o imite, que você vá nesse caminho. Ele não é o caminho, que você entre por essa vereda. Ele não é a verdade, que você entre por essa vereda da verdade e vai encontrar o quê? Vida. Então, essa teoria não anula o sacrifício da cruz, muito pelo contrário. Você passa a compreender com mais clareza o que é que ele estava fazendo ali. Ele estava mostrando exatamente isso, a humildade. Ele estava mostrando o amor, ele estava revelando ali uma humildade tão grande, um amor tão grande, uma misericórdia tão grande, que quando você entra por esse caminho, você está honrando o sacrifício do Senhor Jesus. Então é isso que eu queria falar com vocês, esse assunto que para mim é extremamente fascinante. Pensar que não é a gente que vai mudar, é o plano, né? É a forma existencial que vai mudar, não é a gente. A gente continua a mesma pessoa em processo, aqui ou em qualquer lugar onde a gente esteja. Então, se você me ouviu até aqui, muito obrigado. Se não também, tudo bem. Afinal de contas, não sei se você sabe, se alguém sabe, eu faço esses vídeos para compartilhar com as pessoas, mas eu faço para mim também, porque eu os revisito. E às vezes eu fico me ouvindo, vendo se falei besteira ou não, e muitas vezes me alimenta bastante a alma. Isso não é orgulho, não. É somente uma forma de me expressar, já que na vida real muitas vezes você fala essas coisas, as pessoas não têm paciência de ouvir, ou não entendem. Então eu falo aqui, se alguém ouviu, maravilha. Se não, tudo bem. Mas o mais importante, se você estiver me ouvindo, pense nisso, pense nessa possibilidade, que é nos dada pela graça e misericórdia de sermos transformados. Não esperar nada para que isso aconteça, mas já começar aqui, deixar-se transformar aqui. Né? Isso é maravilhoso. Ok? Então, um beijo aí no seu coração e bora lá nessa jornada maravilhosa, essa bênção vinda de Deus para nós que é a vida.